por que eu tô aqui nessa terra sofrendo demais, sendo que foi Adão que pecou? Se fosse eu no lugar de Adão, eu não ia fazer o que ele fez. Adão foi muito burro. Será que você já pensou assim? Será que você em algum momento já se perguntou isso? Ou já viu alguém perguntando e não soube como responder? Pois é, o texto de Romanos 5 fala sobre isso pra gente. Explica em detalhes a respeito disso. Hoje aqui, nesse texto, eu vou te ensinar muita coisa sobre como ler a Bíblia, sobre como identificar as estruturas. Tem várias estruturas aqui nesse texto e você vai sim saber um pouco mais sobre isso. Então, bora pro texto. Bom, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Esse aqui é o 5º dia do nosso LBA, leitura bíblica acompanhada. Eu não sei se você já viu os outros 4 vídeos, né, em Romanos 1, 2, 3 e 4, mas se ainda não viu, volta lá, assiste também os vídeos dos outros capítulos, leia, faça também os exercícios dos outros capítulos, ok? Bom, hoje aqui vamos trabalhar exatamente as mesmas técnicas que temos trabalhado nos outros dias. Eu já expliquei isso ontem, inclusive, que vamos trabalhar as mesmas técnicas justamente para você absorver, para você falar assim, poxa vida, qualquer texto que eu pegar agora, eu consigo fazer isso. É interessante que do primeiro dia para ontem, já teve pessoas que falaram assim, poxa vida, hoje eu consegui fazer a divisão dos textos. Aliás, fazer as divisões do texto. Ontem, no 4º dia, tem gente que já conseguiu fazer por si só a divisão do texto. Ok? Então, se você ainda não exercitou, olha, exercite, comece, porque aqui a questão não é só você absorver conhecimento, é como é lá no desafio, a questão não é só aula, falação de professor, não é isso. Você tem sim o conteúdo, tem a aula, mas é extremamente prático. Toda aula tem uma prática e aqui não é diferente. Okay? Então, se você ainda não leu o texto de Romanos capítulo 5, pausa esse vídeo agora, leia o texto, tente aplicar as 4 técnicas que estão aí embaixo na descrição e depois volta aqui para o vídeo, tá bom? Mas se você já leu, e creio que esse seja o caso, bora agora ver essas técnicas aqui. Bom, primeiro as divisões que eu encontrei no texto. A respeito das divisões, alguns alunos têm falado, poxa, eu não consegui chegar nas mesmas divisões que você, ou eu fiz mais divisões que você, ou eu fiz menos divisões que você. Tudo isso é uma questão de perspectiva, tá bom? É claro que tem casos em que a divisão está realmente errada. Poxa, aquele assunto não acaba aqui, ou acaba aqui em cima, você acrescentou. É claro que tem essas questões, mas quando fala assim, poxa, eu fiz menos divisões que você, ou eu fiz mais divisões que você, como por exemplo no texto de hoje, eu fiz aqui 3 divisões. Eu identifiquei aqui 3 divisões. Aqui tem uma divisão muito grande, tá vendo? Ó, tem 10 versículos aqui. Só que eu poderia ter subdividido isso aqui? Poderia. Mas eu não achei interessante agora. Eu não achei interessante para esse tipo de estudo que a gente está fazendo fazer uma subdivisão. Se eu fosse realmente no tete-a-tete do detalhe do texto, se esse fosse o meu objetivo, aqui teria pelo menos umas 3 divisões. Aqui também, do 1 ao 5, eu já faria 2 divisões. Okay? Tem outras divisões no meio do texto, mas para a gente que está olhando o capítulo de forma geral, a gente, eu achei interessante essas 3... Opa, fica quieto aí, Google. Eu achei interessante essas três divisões. Versículos 1 a 5, Paulo fala sobre os resultados da justificação. Quais são os resultados que a justificação traz para a nossa vida, ok? Versículos 6 a 11, o texto fala simplesmente desta palavra, reconciliação. Talvez você colocou de outra forma isso, restauração do relacionamento com Deus, uma vida como amigo de Deus, enfim, talvez colocou de alguma forma, mas isso aqui, esse aqui é realmente o termo para esse trecho do capítulo, tá?
E dos versos 12 a 21, a divisão fala, né, sobre Adão trouxe a morte, enquanto Cristo traz a vida. Durante esses 10 versículos ele fala disso. Ali no meio ele deixa de falar sobre Adão em específico, e ele fala pecado e morte, mas depois ele volta a falar de Adão. Então eu achei interessante deixar isso aqui como uma divisão apenas da nossa observação aqui, ok? Se você está começando a identificar divisões no texto, sabe aquela coisa, poxa, eu já percebi que daqui para cima tem um assunto e daqui para baixo tem outro assunto. Então você já começou começou a ter esse feeling. Coloca aí nos comentários pra gente, coloca aí pra gente saber, pra eu ouvir de você, ok? E eu vou ter, se você tem alguma dúvida com relação a fazer as divisões do texto, coloca aí qual é a sua dúvida, tá bom? Se você tem dificuldades, coloca aí também, comenta, poxa, eu estou tendo dificuldade, eu tenho certeza, é claro, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo isso, ok? E é óbvio que vai ter dificuldade, é óbvio. Você não pegou do dia para a noite e falou assim, vou andar com 1 ano e você levantou e andou. Não foi assim. É por isso que ontem mesmo eu estava respondendo uma aluna do desafio, que ela falou assim, poxa pastor, eu tô fazendo aqui as divisões do texto, mas tá um pouquinho difícil para eu poder encontrar. Eu falei para ela, mas você encontrou? Ela falou, eu encontrei. Ela conseguiu encontrar, mas ela falou, poxa, é um pouco difícil isso, né? Eu falei, não tem problema você me falar hoje que é difícil. Eu quero ouvir de você se está difícil daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias fazendo isso todos os dias, um pouquinho todo dia, poxa, você vai tirar esse negócio de letra, entendeu? E essa é a questão, um pouco todo dia, o PTD. Vamos lá. Então essas são as divisões do texto. E aqui agora, termos a observar no texto. Tem uma pancada de termo aqui. Olha só, alguns termos para a gente atentar. No versículo 6, o texto Paulo cita essa expressão na hora certa, a mesma expressão que depois ele vai utilizar lá em Gálatas 4, mais especificamente 4:4, quando ele fala na plenitude dos tempos, né? Quando Cristo veio à terra. Então, esse termo na hora certa ali no verso 6, onde ele diz assim, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Uau! Texto! Que texto! Isso me tira o fôlego, de verdade. De verdade que me tira o fôlego. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Isso me tira o fôlego, de verdade. Outro termo para a gente atentar, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, é o que o texto diz, olha aqui, verso 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E Tiago desenvolve melhor esse tema de inimigos de Deus, amigos do mundo, inimigos de Deus, lá em Tiago capítulo 4, ok? Mas é um termo para a gente observar. E é claro, tem um termo aqui muito, muito, muito falado, o amor de Deus, versículos 5 e 8. Ele cita isso, ele fala sobre o amor de Deus. Porque todo o texto está relacionado com isso, ok? Pois bem, termos repetidos aqui para a gente atentar e que trazem, sem dúvida alguma, aqui, mais uma vez, pela repetição, a gente identifica o tema do texto, nesse caso aqui também. Pecado aparece 18 vezes. O termo pecado aparece 18 vezes. E o termo dádiva aparece 5 vezes. Dádiva ou dom, né? Tem algumas versões que está dom, ok? Aqui a gente percebe muito claramente o tema do texto.
tema vamos colocar assim, do capítulo, que seria, eu não cheguei a pensar assim num tema, mas é a contraposição entre pecado e a graça, né? O pecado e a graça de Deus. Seria esse o tema do capítulo que Paulo vai continuar desenvolvendo e vai aprofundar mais no capítulo 6, que a gente vai ver amanhã, ok? Termos sobre a salvação ou seus correlatos, ok? O termo declarado justo aparece 5 vezes nesses versículos, palavra fé 2 vezes, graça 5 vezes, paz 1 vez, justo 8 vezes, né? 5 já estão aqui e mais 3 aqui, então 8, né? Aparece a palavra justo. Eu separo justificação porque é um termo muito específico, ok? O declarado justo. Salvo 2 vezes, reconciliado 2 vezes, termo importante aqui no capítulo. Condenação 2 vezes, remover a culpa 1 vez e vida eterna 1 vez. Ok? Muito bem. Esses são os termos a observar no texto de Romanos capítulo 5. Agora, nas estruturas do texto, eu separei aqui 3 estruturas. A primeira é uma estrutura que está nos versículos de 1 a 5. A segunda é uma que está no versículo de 15 a 17. E uma terceira, que é um resumo do capítulo, está nos versículos 20 a 21. Vamos ver primeiro essa aqui, que são os resultados da justificação. Paulo começa o texto falando, porque no capítulo anterior ele falou sobre a justificação, a gente já viu isso, né? A justificação pela fé. Agora, aqui nesse capítulo, ele começa o capítulo falando, nós fomos justificados pela fé, eu falei disso agora há pouco, capítulo 4, e então ele começa agora a falar, já que fomos justificados, quais são os resultados na nossa vida. Então, vamos ver aqui, de baixo para cima, tá bom? Fomos justificados, ok? Qual é o resultado da justificação? Ter paz com Deus. Esse é o resultado da justificação, ok? Nesta vida de paz com Deus, nós teremos sim dificuldades e tribulações e provações, depende do termo que está aí no seu versículo 3, ok? Ele fala, alegramo-nos nas dificuldades, ok? Nós poderíamos até colocar aqui, alegria nas dificuldades terrenas. Acho que ficaria bom assim, ok? Alegria nas dificuldades terrenas. Essa alegria nas dificuldades terrenas nos traz, está aqui em cima, perseverança. A perseverança gera em nós um caráter aprovado. E um caráter aprovado fortalece a nossa esperança, é o que ele diz. E a nossa esperança não decepciona, ou seja, será cumprida, ok? Que é a questão da promessa de Deus da vida eterna, né? A esperança, ela será cumprida, a nossa esperança na promessa de Deus será sim cumprida. Olha essa estrutura é um encadeamento de ideias que Paulo usa. Você conseguiu perceber esse encadeamento de ideias? Talvez esse começo aqui não, mas esse daqui é mais fácil, que começa no versículo 3. Versículo 3 a 5 ele fala, ter alegria nas dificuldades produz perseverança, que produz caráter aprovado, que fortalece a esperança, e essa esperança não será decepcionada, ela será cumprida. Essa daqui é um pouco mais fácil. Você percebeu uma delas? Coloca aí nos comentários se você percebeu essa estrutura, ou se você percebeu até mesmo desde lá do começo, ok? Desde o versículo 1. Pois bem, essa é uma primeira estrutura que fala dos resultados da justificação na vida do homem. Agora, uma segunda estrutura é a estrutura que é comparativa entre aquilo que Adão fez e aquilo que Cristo fez, ok? Está lá nos versículos de 15 a 17 e está aqui. Olha aí. Adão, vou deixar assim. Adão, ele estava, não ele necessariamente, mas em Adão a gente depois tem consequentemente a lei, que traz condenação do pecado, que atrai sobre nós a ira de Deus,
E isso é atraído a todos os homens, porque todos os homens recebem isso, ok? E isso, obviamente, nos gera morte, certo? Diferentemente, Cristo, ele traz a graça, que é uma dádiva. Não é por merecimento, não é por obras. Que manifesta sobre nós o amor de Deus, não a ira, o amor de Deus. Sobre quem? Sobre todos os homens? Não, sobre todos os que aceitam. E, obviamente, nós temos aqui, como resultado disso tudo, a vida eterna. É interessante, eu gostaria que você olhasse comigo o versículo 18. Existe um termo na teologia que se chama universalismo, que é a ideia de que no final de todas as coisas todo mundo será salvo. Mas isso não é o que a Bíblia diz. E às vezes o universalismo, que fala assim, né, que no final Deus vai ter misericórdia de todo mundo vai ser salvo. Mas não é bem assim. O universalismo pega o versículo 18 e diz que é isso que acontece. Olha o que diz o versículo 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Uau! Então o sacrifício, o ato de justiça de Jesus removeu a culpa de todos e trouxe vida a todos. A todos, aqui está falando a todos. Só que esse todos se refere ao mesmo todos que está ali no versículo 17. Porque sempre que a palavra todos está relacionada à condenação, fala exatamente de todos. Você pode ver que no texto ele vai falar muitos, todos, alguns, aqueles que, né? Toda vez que se refere à condenação, a palavra todos nunca cita nenhuma exceção, nunca cita nenhuma condição. É sempre todos no sentido geral, todos pecaram. Geral, geral, geral. Não fala assim, todos os que fizeram tal coisa estão debaixo do pecado. Não, é todos pecaram, acabou, ok? Todos estavam condenados, acabou. É todos, não tem nenhuma exceção ou nenhuma condição para esse todos. Agora, quando todos está se referindo à salvação, aparecem condições em alguns momentos. E nos momentos que não aparece, a gente deve sim observar que se tem momentos que aparecem condições, então aquelas condições valem para todos os momentos em que a palavra todos aparece para a salvação. Veja no versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Veja, todos que a recebem. Ou seja, todos que aceitam esta graça, esta dádiva, este amor, todos os que recebem. Não são todos os homens, no geral, como aqui, que todos pecaram, mas são todos os que recebem, todos os que aceitam. Ok? Bom, e falando nisso, a grande pergunta lá do comecinho, né? Lá da introdução desse vídeo. Poxa, foi Adão que pecou, não fui eu. Eu não pecaria no lugar de Adão. Ah, é, bonitão? Versículo 12. Versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. A morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Adão simplesmente começou o trabalho de pecar. Simplesmente. Se Adão não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado em primeiro lugar, alguém da descendência pecaria e o pecado entraria e todos pecariam.
Esse é o fato. Versículo 14, no finalzinho, ele ainda cita: na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Aqui ele está, claro, comparando Adão com Cristo, ok? Adão como aquele por quem vem o pecado e Cristo como aquele por quem vem a vida. Mas, veja que ele diz, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação. Adão, ali no Éden, ele nos representou no sentido de que qualquer pessoa, qualquer pessoa. É que a nossa mente pecaminosa faz a gente pensar que a gente é melhor do que Adão. Só que muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, veja, não é que simplesmente por causa do pecado de Adão você está aqui por causa do seu pecado. Adão começou Adão foi aquele por quem entrou o pecado no mundo, mas qualquer outro no lugar de Adão teria feito o mesmo. Olhe lá, se não pior. Ok? Bom, e a terceira estrutura que tem aqui é um resumo do capítulo. Está lá nos versículos 20 a 21. E o resumo é muito simples. A lei traz o pecado, ou mostra o pecado que nos leva à morte. A graça traz a dádiva de Deus, o dom de Deus, que nos conduz à vida. Simples assim, esse é o resumo do capítulo que está lá nos versículos 20 a 21. É exatamente isso que a gente percebe nesses versículos. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar aqui então, pontos para pensar em aplicações, algumas perguntas. Eu separei 3 aqui, tem muito mais, mas eu separei 3 aqui para a gente pensar. Primeiro, qual tem sido o seu comportamento diante das dificuldades da vida? O que pode ser mudado hoje? Sabe, a tribulação que gera perseverança, que gera paciência. Sabe, aquela estruturinha que a gente acabou de ver? Será que diante das dificuldades, das tribulações da vida, você tem agido de maneira imprópria? Ou será que como cristão, como alguém que tem paz com Deus, você tem tido alegria nas tribulações e isso tem gerado perseverança? O que pode ser mudado hoje aí na sua vida? Versículo 8, um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ele prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, enquanto a gente ainda era pecador. Olha só, que demais, que demais. Qual é o valor que você dá para esse grande amor de Deus? Mas não é assim, eu amo demais a Deus, puxa vida, como eu amo a Deus. Não, é na prática. O quão grato você é na prática. Qual o seu retorno, qual o retorno que você dá a Deus na prática de vida? Ok? Essa é a pergunta aqui. E versículos 12 a 14, você vai realmente continuar jogando a culpa de estar aqui em Adão? Será que você não vai assumir a culpa, a falha, o erro? Será que você vai ficar reclamando, por que Adão fez isso e nós estamos aqui? Para com isso. Pensa nisso, você vai ficar jogando a culpa em Adão, você vai assumir a culpa, de fato, se arrepender diante de Deus pelos seus pecados e realmente buscar ser um cristão, alguém que vive uma nova vida em Cristo. Pensa nisso. São pontos para a gente aplicar na nossa vida. Esse é o nosso vídeo, então, de hoje, do nosso LBA de hoje, Romanos capítulo 5. Eu espero que você tenha sido edificado por esse vídeo, tenha aprendido um pouco mais. E eu quero ouvir de você aqui nos comentários o que você está achando do LBA, como tem sido esse LBA para você. Você tem sido edificado? Tem sido uma bênção realmente para você? Se sim, faz uma coisa. Tira um post aí, tira uma foto aí agora, posta e coloca lá no seu Instagram, nos seus stories, marca @BíbliaSimples, que eu vou fazer questão realmente de repostar isso para que todos vejam como vidas estão sendo mudadas por todo esse projeto, por este LBA, como vidas estão realmente aprendendo as escrituras nesse projeto, tá bom?
Deus te abençoe e até amanhã com Romanos capítulo 6, que é demais também. É demais. Esse livro é realmente o livro das Escrituras, vamos dizer assim, se é que a gente pode categorizar. É o que eu mais amo nas Escrituras, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.